Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Análise de Sistemas Elétricos. Hoje continuaremos o assunto sobre componentes simétricas, em específico sobre uma rede elétrica desequilibrada. A rede elétrica que iremos estudar, ela pode ser representada por um conjunto de impedâncias de valores diferentes entre si. Então nós temos aqui uma representação de um trecho de uma rede elétrica com 4 fios, fase A, fase B e fase C, e um fio de retorno, um cabo de retorno, um cabo neutro, onde cada cabo possui uma impedância que chamamos de impedância própria do cabo, aqui ZAA para fase A, ZBB para fase C, ZCC para fase C, e ZGG para o cabo de retorno, cabo neutro. Além dessas impedâncias que chamamos de próprias, existem impedâncias que são impedâncias mútuas entre as fases. Então, nós temos uma impedância ZAB entre a fase A e B, ZBC entre as fases B e C e ZCA entre as fases C e A. Além disso, o fio de retorno, o cabo neutro, ele possui impedâncias mútuas também entre cada uma das fases. Então, a nossa rede possui tensões de fase na entrada, VAN, VBN, VCN, e tensões de fase também lá na saída da rede, na outra extremidade da rede, VA''N, VB''N', na verdade aqui, né? E VC''N'. Então, tem um ponto neutro do lado de cá e um ponto N' do lado de cá, na outra extremidade. Podemos escrever aqui para esse circuito equações de malha para cada uma das fases. Então, lei de Kirchhoff aqui, eu tenho tensão na entrada da linha, ponto A aqui, VAN, menos a tensão lá na saída, VA'N', seria igual a tensão, queda de tensão na rede e queda de tensão lá no cabo neutro. Ou VAN menos VA'N menos VA'N' menos V'N' é igual a zero. Tá certo? Qualquer uma das duas equações aqui. Basta movimentar aqui em relação ao sinal de igualdade. Bem, mas a queda de tensão na linha, como já foi visto na disciplina de circuitos elétricos 2, ela é o quê? Impedância própria do fio vezes a corrente. Então aqui eu tenho a queda de tensão entre A e a linha. Mas ainda as correntes que circulam nas fases B e C e no cabo de retorno, no cabo neutro, elas influenciam através de queda de tensão lá na fase A. Então a tensão VA'', ela além de ter a impedância própria vezes a corrente que circula ali na fase A, vai ter também uma queda de tensão devido à impedância entre as fases A e B e decorrente da corrente IB, mais ZAC e C, menos ZAG e N. O ZAG é a impedância mútua entre o fio neutro e o cabo da fase A, vezes a corrente N. Sinal negativo, a corrente de neutro está no sentido contrário lá das correntes de fase. Ainda a queda de tensão V'N', né? A tensão aqui no sentido de N', ela vai ser o quê? ZGG e N menos as influências das outras fases, ó, ZGA e A, menos ZGA e A, menos ZGB e B, menos ZGC e C. Devemos lembrar aqui que eu posso obter o valor da corrente IN, uma vez que ela é a soma de IA mais IB mais IC, através das componentes simétricas. E isso eu deixo para vocês verificarem. Uma vez que IN é igual a IA mais IB mais IC, se verificar que IA mais IB mais IC é o mesmo que 3 vezes a corrente IA0, a corrente lá de sequência 0, tá certo? Então, substituindo essa equação para VA' e essa equação para V'N' e lembrando que IN é igual a 3 e a 0, a gente pode substituir lá na equação de malha, por exemplo, essa segunda equação aqui. Então, eu vou ficar com VA
N menos VA' N' igual VA a', ZAA e A, mais ZAB e B, mais ZAC e C, menos 3ZAG vezes IA0, uma vez que N é 3 IA0. Depois, mais 3EGG IA0, e N igual a 3 IA0, menos EGA e A, menos EGB e B, menos EGC e C. Reagrupando, então, essa equação que acabamos de deduzir, deixando em evidência os valores das correntes, né, IA, B e C, e também a corrente IA0 que tem presente na equação, vamos deixar esses valores de corrente em evidência, né, e vamos ver aqui, para a corrente IA, nós temos aqui os valores de impedância, a impedância ZAA multiplicando IA, e temos também a impedância ZGA multiplicando IA, aqui com sinal menos, né? Então, nós temos ZAA menos ZGA multiplicando a corrente IA. E, de forma similar, a gente vai ter aqui ZAB menos ZGB multiplicando a corrente B, ZAC menos ZGC multiplicando IC, e aqui 3 vezes, né, ZGG e 3 vezes ZAG. Então fica 3 em evidência, ZGG menos ZAG, que multiplica a corrente IA0. Tá certo? Podemos perceber aqui, que para cada um desses membros aqui, eu tenho aqui a impedância referente ao fio ou às fases, né? Então aqui eu tenho a própria menos a mútua com neutro. Aqui eu tenho a mútua de fase menos a mútua com neutro. Aqui também mútua de fase menos a mútua com neutro. Tá certo? Aqui a própria do neutro menos a mútua com a de fase. Posso montar agora as equações para as outras fases. Então, eu posso ter lá para a fase B uma equação similar e também para a fase C uma equação similar. O que vamos fazer aqui agora é escrever aquelas equações obtidas de forma matricial. Então, eu fico agora com o vetor de tensões na entrada da linha menos o vetor de tensões na saída da linha. Isso vai ser igual ao que seria a queda de tensão na rede devido às correntes IABC, mais a influência lá do neutro, aqui representado por 3 IA0, que é igual ao IN lá, né? Então, eu fico aqui com ZAA menos EGA, mais ZAB menos EGB, ZAC, ZGC, e aí obtendo aí em função daquelas equações de malha. Uma coisa que ainda não dá para a gente agrupar, que aqui eu estou com correntes de fase e aqui eu estou com corrente em sequência, né, em componente sequência. Então, nós vamos precisar transformar esses valores de corrente, de tensões aqui para a componente simétrica, para a gente fazer uma análise total em componente simétrica. Antes disso, eu ainda posso escrever esse sistema de equações aqui, matricial, de forma mais simplificada. Então, o meu vetor VAN, VBN, VCN eu vou chamar de VABC. E o meu vetor VA', N', VB', N', VC', N' eu vou chamar de V'ABC. Essa matriz aqui de impedâncias eu vou chamar de Z, vezes o vetor IABC, corrente A, e B e C. Mais 3 vezes, vou chamar esse cara aqui, esse vetor de ZG, vezes IA0. Tá certo? Bem, lá da equação de síntese, eu posso escrever o meu VABC igual a A vezes V012. Da mesma forma, o meu V'ABC eu posso escrever como sendo A vezes V'012. O meu vetor de correntes lá, IABC, eu posso escrever como sendo A vezes IA02. Beleza? Então, eu fico agora com uma equação com os valores de tensão
e correntes em componentes simétricas. Bem, antes disso, antes de evoluir, vamos pré-multiplicar toda essa equação pela matriz de análise, o A menos 1. Então, eu vou ficar o A menos 1 vezes A vai dar a identidade, que fica com V02. Mesma coisa vai acontecer aqui no segundo membro da equação. Identidade V'02. Isso vai ser igual a menos 1, aqui pré-multiplicando esse conjunto, né, Z, A e 02, mais 3 vezes A menos 1, pré-multiplicando aqui, ZG e A0. Muito bem. Ao evoluir essa multiplicação A menos 1, Z e a gente vai chegar em uma coisa com essa cara aqui, ó. Além de evoluir esse cara aqui, eu ainda vou somar com a representação desse aqui. Mais um ponto que eu vou deixar para vocês desenvolverem. Vocês ainda podem consultar a apostila referência lá do curso, que nela tem toda essa demonstração. Mas eu sugiro vocês tentarem desenvolver esses valores aqui, ó, A-1 vezes Z vezes A, e o 3A-1 vezes G, ó, vocês fazerem, tentarem desenvolver esse equacionamento, tá? Vai ser muito bom para vocês. Aqui eu fico com uma forma simplificada aqui da equação, né? Já trazendo o resultado para vocês, onde cada um desses caras aqui, eles são funções lá das impedâncias próprias e mútuas lá no meu circuito. Então eu tenho ZS0, que ele está lá ZAA mais ZBB mais ECC, só as impedâncias próprias dos fios. ZM0, só de mútuas entre fases. ZGA0, só de mútuas entre neutro e fases. Acho que falei de todos aqui, né? Só que nas outras, esse aqui para sequência 0, aqui para sequência positiva, eu passo a ter lá, ó, 1 alfa alfa quadrado, 1 alfa alfa quadrado, com 1/3 lá é porque eu estou trabalhando com a matriz de análise, né? O A menos 1. Isso, vocês desenvolvendo esse equacionamento, vocês vão enxergar isso, existe uma certa lógica na montagem, tá? Ó, o ZS2, ó, os valores lá, tanto S ou mútua entre fases ou mútua com neutro, eles obedecem uma certa sequência. Então eu tenho lá 1/3, 1 alfa ao quadrado alfa, 1 alfa ao quadrado alfa, todos eles obedecendo mais ou menos a mesma linha de formação, lei de formação. Pessoal, aquela matriz grande vista anteriormente, esse cara aqui, ó, eu ainda posso visualizá-la de forma simplificada, tá? Como tendo ali na primeira linha ali representação em relação à sequência 0, primeira coluna também, aí eu já tenho aqui sequência positiva também na segunda coluna, ou segunda linha, e sequência negativa na última coluna e na última linha, tá certo? Então, fica com Z00, Z1 e Z22, que seriam as impedâncias próprias nos diagramas de sequência. E aqui, impedâncias representando mútuas entre os diagramas de sequência. Tá certo? Bem, eu poderia fazer uma representação dessa matriz aqui através de circuitos de componentes simétricas. É o que a gente vai ver no próximo slide. Então, uma forma de se representar aquele sistema de equações, eu tenho lá, ó, o VA0 tem um Z00, eu tenho uma mútua com o diagrama de sequência positiva de Z01 ou Z10 e com o circuito de sequência negativa de Z02 ou Z20, tá certo?
Então, essas setinhas aqui indicando sentido, né? Então, por exemplo, o equacionamento para o VA0, VA0 menos V' A0 vai ser igual IA0, Z00, mais a influência da corrente, por exemplo, IA1 lá no circuito de sequência zero, então a influência para o circuito de sequência zero é de Z10, mais IA2, o que traz para cá do de sequência negativa é o Z20, certo? E eu posso obter o mesmo lá para os outros diagramas, sequência positiva e de sequência negativa. Então, eu tenho aqui uma representação de um circuito trifásico desequilibrado através de componentes simétricas, onde existem mútuas entre os diagramas de sequência também. Então, a gente percebe que aqui eu fico com um circuito complicado e uma matriz de representação, matriz de impedância de representação da rede, uma matriz cheia. Olha aqui, ó, a minha matriz de impedâncias relacionando queda de tensão na rede em componente simétrica, ela é uma matriz cheia, onde esses valores aqui estão todos podem ser diferentes de zero, o que não está me trazendo nenhuma vantagem, né? Bem, nós vimos um caso mais completo até então, né, onde eu estou representando uma rede elétrica desequilibrada com mútuas quaisquer, e aí eu tenho a representação do meu circuito através de uma matriz de impedâncias cheia. Então, apesar de trabalhar com componente simétrica, eu não tive simplificação nenhuma na análise do meu circuito. Mas vamos considerar um caso que é bem típico em sistema elétrico. Eu considerar que as minhas impedâncias, as minhas mútuas e impedâncias próprias, elas sejam iguais. E a gente pode pensar, ó, a impedância própria de um fio ela vai depender da espessura do cabo que foi utilizado, da distância desse cabo ao solo e das distâncias entre os cabos de fase e o cabo de neutro. Então, dificilmente eu vou ter impedâncias próprias iguais, dadas essas diferenças. Da mesma forma, as impedâncias mútuas, elas dependem também da distância entre os cabos, e a gente não vai ter cabos equidistantes nas torres, e nem pode até ter equidistantes nas torres, mas vão ter diferenças das suas distâncias em relação ao solo. Então, essas impedâncias são fatalmente diferentes mesmo. Mas o que acontece? Em redes elétricas se usa a transposição das redes. E quando se realiza a transposição das redes, a tendência é que os valores das impedâncias, tanto próprias quanto mútuas, elas sejam bem próximas, o que a gente pode chamar de iguais, né? Então, eu vou considerar que uma rede equilibrada, tendo as impedâncias próprias iguais, que eu vou chamar de ZS, as impedâncias mútuas de fase iguais, que eu vou chamar de ZM, e as impedâncias mútuas entre fase e neutro, também iguais, que eu vou chamar aqui de ZMG. Tá certo? Bem, ao substituir esses valores agora iguais naqueles sistemas de equações anteriores, muitos dos valores vão zerar. Então, eu vou ter lá o ZS0, ele vai continuar, vai ser o valor de ZS. O ZM0 vai ser o valor de ZM. O valor de ZS1, ZS2, ZM1 e ZM2 vão ficar todos iguais a zero. Uma vez que vai ficar em evidência lá a soma de 1 alfa ao quadrado alfa, que dá zero, como a gente já viu. Então aqui, pessoal, de forma bem parecida, os valores das impedâncias lá entre o fio neutro e os fios de fase, as mútuas, né, entre neutro e fase, elas também
vão seguir a mesma linha de pensamento que aconteceu, linha de raciocínio que aconteceu anteriormente para os outros cabos, entre as próprias de fase e entre as mútuas de fase, né? Então, por exemplo, aqui o ZGA0 vai dar o ZMG, o ZGA1 vai dar 0, o ZGA2 também dá 0. Então, essa minha matriz cheia aqui, ó, eu vou substituir aqueles valores encontrados, né, aqui para os ES0, ZM0, ZGA0 e os demais, e eu vou obter uma matriz agora um pouco mais simplificada, onde os valores da diagonal principal são diferentes de 0, os valores fora da diagonal são iguais a 0. Perfeito? Então, de forma simplificada, eu posso representar essa matriz aqui composta por valores representando apenas as próprias em cada um dos diagramas de sequência, 0, positiva e negativa, de forma simplificada. Então, eu tenho o Z00, que é a própria do circuito de sequência 0, Z1, a própria do circuito de sequência positiva, e o Z22, a própria do circuito de sequência negativa. Então, eu fico vetorialmente com uma equação aqui mais simplificada. Lembrando que o Z00 tem a representação dele lá, o Z11 também, o Z22 também. Eu gosto aqui de reescrever esse Z00 de uma forma diferente, ó, porque eu tenho aqui um menos 6 EMG mais 3 EGG, que eu posso escrever de forma parecida aqui com a própria e mútua lá dos diagramas de fase, né? Nas fases, nos ciclos de fase, eu posso fazer algo parecido. Eu fico com ZGG menos 2EMG lá para o circuito de neutro, tá certo? Colocando um 3 em evidência, que a gente pode buscar uma justificativa ali, por exemplo, que a corrente de neutro lá é igual a 3 e a 0, né? Ou é a soma de A mais IB mais IC, tá certo? Então eu tenho esse cara aqui, uma outra forma de eu visualizar esse Z00. Então, por fim, a representação daquele meu sistema de equações lá, eu posso visualizar através de uns 3 circuitos, né? Os circuitos de componentes, sequência 0, positiva e negativa, agora desacoplados entre si. E aí eu passo a ter que resolver o quê? 3 circuitos simétricos. Um componente de sequência 0, um de sequência positiva e um de sequência negativa. Lembrando que aqui eu tenho um conjunto de 3 circuitos de sequência 0, onde eu tenho IA0, IB0 e C0, mas eles são iguais, então eu resolvo um só. Aqui eu tenho um circuito trifásico de sequência positiva. Então eu tenho um IA1, eu tenho um IB1, eu tenho um IC1. Então, se a gente tem um circuito trifásico equilibrado, eu posso resolver um monofásico equivalente e depois eu replico para as outras fases. O mesmo vai acontecer lá na sequência negativa, porém com sequência inversa dos fasores, tá certo? Bem, pessoal, isso é o que eu tinha para a aula de hoje. Já ficou uma aula um pouco extensa, mas eu ainda vou continuar falando sobre componentes simétricas no próximo vídeo. Até a próxima!